A espetacular explosão de uma cratera de vulcão sob uma geleira na Islândia, no Atlântico, paralisou o tráfego aéreo no norte da Europa. É uma das regiões mais movimentadas do mundo. As consequências foram sentidas até nos aeroportos internacionais brasileiros, com o cancelamento de voos para algumas partes da Europa. Agora à noite foram fechados os aeroportos do norte da Alemanha, Bélgica, Holanda e Escandinávia. É um espetáculo que só existe na Islândia. O fogo que sai do gelo. A cratera em erupção está sob a geleira de Eyjafjallajökull. Há meses os cientistas sabiam que o vulcão preparava-se para romper a capa de centenas de metros de gelo, mas não calculavam a força da erupção. A Islândia conhece bem o fenômeno. Não muito longe dali, em 1996, fiz uma reportagem para o Fantástico sobre outra cratera que entrara em erupção sob uma outra geleira. A força da explosão por baixo faz com que a camada de gelo e de lava seja lançada para cima. A Islândia tem mais de uma dezena de vulcões, todos com nome de mulher, em atividade. O vulcanismo se explica pela localização da ilha, bem no meio do Atlântico Norte, bem ao centro de uma imensa rachadura entre a Europa e as Américas. Mas a erupção da cratera sob a geleira de Eyjafjallajökull teve um efeito bastante negativo. Ela jogou a mais de 10 mil metros de altura cinzas muito finas, com uma composição química especial. É cheia de silício, matéria abundante na areia e no vidro. As partículas de silício são muito perigosas para as turbinas de jatos voando a grandes altitudes. Invisíveis, causam severos danos nas partes internas dos motores, onde às vezes se derretem, parecendo vidro fundido. Para piorar a situação, a Islândia está no meio de uma das rotas mais voadas do mundo entre Estados Unidos e Europa. E os ventos predominantes naquela região, de oeste para leste, carregam e espalham a poeira do vulcão por todo o norte do continente europeu. Para as autoridades, só restou manter os aviões no chão, causando um grande caos em aeroportos. E se depender do que acontece na Islândia, é só o começo. Da última vez em que explodiu há quase 200 anos, o vulcão da geleira Eyjafjallajökull era o prenúncio de novas atividades de um colega ao lado, o vulcão Katla, que, segundo os cientistas, já começou a rugir. Está conosco aqui no estúdio Valdecir Janazzi, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Valdecir, você é um especialista em vulcões. Agora, uma curiosidade pessoal, você já chegou tão perto de uma cratera que nem a gente viu aquele pessoal lá na Islândia? Não, é muito perigoso. Valdecir, por quanto tempo ainda pode demorar essa poeira toda a se dissipar? Ela possivelmente, pelo que eu li, né, pelo volume, não é algo que vai demorar tanto tempo, né, mas como a quantidade não parece tão grande, né? Quando você diz não muito tempo, quantos dias? Eu li que a previsão é de poucos dias, né? Mas algumas erupções de grande volume podem permanecer por muito tempo, por meses. Né? Valdecir, uma erupção como essa pode ter efeito sobre o clima, eventualmente? Essa não, essa aparentemente não é de volume suficiente, né? Em 1991 houve uma erupção muito famosa, né? Que teve efeito por 2 anos a temperatura média da Terra. Aquela do vulcão lá nas Filipinas? É o Pinatubo. A temperatura média do planeta caiu meio grau por 2 anos. Mas com essa aqui não deve acontecer nada parecido, como você disse. Por que há tantos vulcões na Islândia? Qual é a explicação para isso? A Islândia está num lugar muito especial, é onde está se formando a nova crosta oceânica, onde está se separando, na verdade, 2 placas, né, da América do Norte e da Europa. E essa é o local onde está surgindo o oceano. E lá é tão intensa a atividade vulcânica que isso está aflorando como uma ilha. No restante todo, metade da Cordilheira Oceânica, tem um vulcanismo submarino, que a gente não vê. Mas ele é muito intenso por todo, entre a América e a África, a América e a Europa, tem vulcanismo submarino. Valdecir, muita gente se pergunta em casa se há uma relação entre essa atividade sísmica, tantos terremotos que a gente tem visto nos últimos meses, e vulcanismo. Pode-se dizer que haja uma correlação? Existe correlação, os 2 fenômenos ocorrem em locais onde o planeta está mostrando que está vivo. Não é? Então, são fenômenos correlatos, mas esses eventos que ocorreram
em lugares tão separados, em situações de geologia tão distinta, eles não parecem estar conectados uns com os outros. E os vulcões têm alguma escala, assim como os terremotos? Tem escalas que medem o volume de material que é ejetado pelo vulcão. Aldeci, muito obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Globo. Boa noite. Obrigada.